Olha, graças a Deus, muitos irmãos já ligados aqui conosco pela internet. E esse é um momento também que eu sempre falo para você, importante para esse culto. Vamos tocar a trombeta. Você já fez o principal, não é? Que é estar aqui presencialmente, você pela internet está conectado, mas é um momento também de grande oportunidade. Você agora dá esse lembrete àqueles que você ama. Às vezes você desejaria tanto, não é verdade? Que alguém ouvisse falar de Jesus e mais ainda falar da graça genuína, que é o único evangelho. Paulo disse: não há outro. A graça é o evangelho. A graça é que tira o veneno da panela. A graça de Deus é que está promulgando a reforma da reforma. A reforma do cristianismo dentro da igreja evangélica, da igreja cristã. Aquela reforma que começou lá entre 1517 a 1525 com Martinho Lutero, e depois os grandes reformistas seguiram, e tivemos focos que, claro, encandeceram essa verdade. Martinho Lutero viu Romanos 1,17, que o justo viverá por fé, e rompeu com tudo aquilo, aquela mentira da igreja romana. E até 1525 foi muito forte esse movimento no seio da igreja romana. Mas hoje, nos últimos anos, temos um apostolado aqui no Brasil, através da vida do apóstolo Miguel Ângelo. E várias igrejas também espalhadas pelo mundo, pelo Brasil, igrejas que pregam a genuína graça, que é essa reforma da reforma, agora no seio da igreja evangélica, que traz um ranço de muitas coisas erradas, muitos equívocos. Então você, nesta manhã, pode fazer esse sim a mais, não só esta manhã, mas em todos os cultos desse ministério. Você deve criar esse hábito de compartilhar e de levar esse alimento da graça de Deus para todos. Bem haja cada um. Você presencialmente, imagina, é uma superação tremenda, numa terça-feira, nesse horário, estar aqui presencialmente. É muita vontade, muito desejo de estar na casa de Deus. E aqueles que são impedidos, claro, pela distância, porque às vezes estão num compromisso de trabalho, são pessoas que nós também temos um carinho muito especial, porque já fazem, mesmo que virtualmente, das suas terças-feiras, a sua escola de capacitação e crescimento espiritual, e priorizem o reino de Deus. Amém? Amém. Assim, eu estou aqui com a minha linda e querida esposa, com muita alegria mais uma vez, para amar, interceder e ensinar. Chegamos à nossa aula 2 deste livro maravilhoso, A Autoridade do Cristão. Hoje estamos entrando já, então, agora firme com este capítulo 1, que é a autoridade. E Deus certamente falará profundamente, agora, especificamente com relação à mensagem, para a glória de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por este momento sublime, que é ministrar a Tua graça, a Tua palavra, a vidas que vão crescer na graça e no conhecimento, com capacitação e crescimento espiritual. Eis-me aqui, usa-me. Continua falando aos nossos corações, agora detalhadamente, rebuscadamente, com um fluir, Deus, personalíssimo, que pessoalmente cada um sinta esse toque de Ti, com relação a essa questão tão importante, tão relevante para os Teus filhos nesta terra, chamada autoridade, para a Tua honra e para a Tua glória, porque a minha suficiência vem de Ti, e pela Tua graça sou o que sou. Amém e amém. Obrigado, Joás querido. Na última terça-feira, começamos este livro, o estudo deste livro, e fizemos aqui uma introdução ao tema, né? Falamos dos subtemas e começamos
o encaixe deste tema do capítulo 1, que é a autoridade, e paramos aqui na página 16. A página 16, ela nos traz aqui uma caminhada dos tópicos que o apóstolo começa a falar na página 15, quando ele diz que há 4 pontos importantes que nós devemos saber para exercer essa autoridade. E aí nós vimos, conhecer a nossa posição em Cristo, saber que Jesus já pagou as nossas dívidas, foi o segundo tópico, e o terceiro, resistir ao diabo. Aí nós vimos catargel, quer dizer, o diabo, ele teve o poder destruído. Nós vimos nesse texto de Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15, no segundo ponto, quando o apóstolo diz, saber que Jesus já pagou as dívidas. Então, nós usamos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Quer dizer que havia uma dívida, um escrito que era contra nós, sabe, Senoval? Que ela gerava uma dívida, um débito, que é aquela coisa das igrejas. Com respeito eu falo, com carinho, afinal passei por várias delas, e são salvos. Eu digo como Paulo, quando se referia a essas igrejas que não têm esse conhecimento, ele disse, eles têm zelo até de Deus, contudo sem conhecimento, não têm conhecimento da graça, e muitas vezes ainda estão presos a dívidas, a rituais, a coisas da lei que eram feitas para pagar um preço, para que Deus permitiu até a morte de Cristo, para que as pessoas se sentissem dignas. Não que aquilo mudasse alguma coisa com relação à realidade espiritual delas, até Cristo morrer na cruz do Calvário, estavam todos mortos em delitos e pecados. Agora isso está cancelado. Agora, no Espírito, os filhos dele, aqueles que ele conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou, conforme está em Romanos 8, do 28 ao 30, ele já solucionou, já quitou esta dívida, já reparou esta condição. O que acontece? O que acontece é que muitas pessoas hoje ainda estão distraídas. Normal, porque isso é a função do mundo. O mundo nos distrai. É por isso que eu sempre digo, aquilo que Paulo diz lá em Romanos 12, ele diz que o Senhor tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita. E que isso só acontece quando a nossa mente é reprogramada pela palavra, por cultuarmos ao Senhor. Quando nossa razão é despertada para essa transformação. Por isso que nós temos que buscar esse reino em primeiro lugar, como diz também Mateus 6,33, e não podemos ficar distraídos. E eu digo sempre, cuidado, porque o bom te atrai, o agradável te distrai, e o mundo está cheio de coisas boas e agradáveis. Mas quando você tem o bom, o agradável e o perfeito, aí isso te constrói. Diga, o bom te atrai, o agradável te distrai, mas o bom, o agradável e o perfeito te constroem. Mas imagine aqueles que não têm o conhecimento da verdade, como ficam distraídos com essas questões aí da dívida. Então, o preço foi pago. Aí ele diz, era prejudicial, ele removeu inteiramente, encravando na cruz. E aí vem o melhor, o versículo 15, ele diz, e despojando, quer dizer, houve uma mudança de situação. Disse, despojando os principados e potestades. Eles ainda existem? Existe o mistério da iniquidade, que Paulo fala, opera. Existe um mundo espiritual do mal, das trevas? Existe um terço nesta terra de filhos do diabo em carne? Existem. Bispo, isso não é discriminação, não, irmãos, isso é predestinação. Leia o livro do nosso apóstolo, Predestinação. Kardec disse um dia,
a reencarnação é uma questão de justiça. Entendeu tudo errado quando Jesus fala a Nicodemos que é necessário nascer de novo, nascer da água, do Espírito, ele não entendeu nada disso. Depois Jesus disse, cabe ao homem morrer uma só vez, após a morte segue-se o juízo. Então, esse nascer é o nascer que nós estamos aqui a cada momento bebendo dessa água, tendo o espírito renovado, as forças espirituais, o espírito bem alimentado. Isso quebra, isso despoja principados e potestades e materializa, diga materializa. Isso que está escrito aqui, ó, publicamente os expôs. Quando você testemunha uma vitória, você expõe o inimigo a essa vergonha. Ele perdeu. Perdeu. Pense em alguma luta, alguma batalha bem grande agora, e levante a tua mão e diga, perdeu. Perdeu o inimigo. Essa conscientização, eu tenho chamado isso, sabe de quê? De inteligência espiritual. Tem se falado muito isso agora, inteligência virtual, inteligência emocional, inteligência financeira, inteligência espiritual. Não é apenas usar a Bíblia, é viver a Bíblia. Não é apenas explorar a Bíblia, é investir na Bíblia. Aí diz que expôs, sabe, ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, todos nós, por que Paulo, outra remissão, Romanos 8,37, por que Paulo em Romanos 8,37 diz, nós somos mais do que vencedores? Porque esse triunfo da cruz é repassado às nossas vidas, é esta autoridade, é desta autoridade que o apóstolo vai falando aqui, nesse tópico 2, só que tem agora uma questão, porque aí no terceiro tópico aqui, na página 16, o apóstolo então destaca, resistir ao diabo. Quer dizer, ele foi exposto ao desprezo, ele foi despojado, ele está algemado em algemas eternas, ok, mas existe o mundo espiritual das trevas. Enquanto nós estivermos nesta terra, enquanto o planeta Terra existir, enquanto esse universo visível, tangível existir, mesmo que às vezes visível por telescópios, visível por microscópios, né, coisas que aos olhos a gente simplesmente nós não podemos ver, enquanto tudo isso existir, haverá essa característica, porque isso é uma composição de existência. É como o nosso próprio corpo humano. Ok? Corpo, alma, espírito, própria organização ministerial de Cristo, né? A manifestação de Cristo em Pai, Filho e Espírito Santo, que não é uma trindade, isso foi um equívoco de Tertuliano, 467 anos depois de Cristo, lá em Catargo, na África, com a sua obra da Trindade, o Trinitas, mas nós temos uma triunidade, uma manifestação triúnica, né? O Deus na criação, o Filho na redenção e o Espírito Santo na consolação. É uma manifestação triúnica, três em um só Deus. Leia o livro do apóstolo, a deidade de Cristo. Então, está tudo nas literaturas, tudo nas mensagens. Nós estamos aqui lançando raízes. Então, esta questão agora de nós termos autoridade precisa passar por uma questão chamada maturidade. Inteligência espiritual. Como aplicar isso? Porque tudo tem que ter uma aplicabilidade. Porque nós vamos lidar, enquanto este mundo existir, enquanto estas pessoas existirem na carne, enquanto não houver o arrebatamento da igreja para a transformação do pó que vai voltar ao pó, porque a pessoa pensa que acabou. Eclesiastes 12:7 diz, o pó volte ao pó e o espírito para Deus. Aí a pessoa diz, acabou. Não acabou. Acabou não. No espírito nós já fomos reconciliados, estamos perfeitos. Efésios 2 diz que ele já nos ressuscitou com ele. Nós já fomos ressuscitados em espírito, já há uma perfeição, o espírito já houve esta conexão plena, que acontecia antes do pecado lá no Éden, esta ligação plena com Deus em espírito. Agora, chega o momento da nossa desenlace aqui nessa terra, o pó volta ao pó, o espírito para Deus, ok, o Espírito não poderia ficar aqui na terra, volta para Deus, até o arrebatamento da igreja. Quando Paulo diz aos Coríntios que nós vamos ser então transformados definitivamente, a corruptibilidade vai ser revestida em incorruptibilidade, ou seja, aquele pó ressuscita,
num corpo glorificado, e vai tudo para o céu, irmão. Aplauda ao Senhor. Eu ouvi uns améns aí que podem gerar um aplauso ao Senhor. Sabe por quê? Porque tem muito crente achando que o pó vai ficar por aqui. Não vai não, ele vai ser transformado, irmãos. Ele não vai ser mais pó, ele vai ser glória. Bispo, e é isso que denota na segunda vinda de Cristo. Agora, tem crente, Sanoval, esperando até hoje a segunda vinda de Cristo para atingir a perfeição no Espírito. Estão enganados. Estão errados. E não exercem nunca, não vão poder exercer, Nazaré, essa autoridade. Não vão poder. E ficam numa instabilidade, um dia estão no céu, outro dia estão no inferno, Helena. Sabia? Um dia são de Deus, outro dia perderam a salvação. Ai, tem que procurar uma igreja. Aí diz, pecou, tem que batizar de novo. Não, porque é o batismo que te liberta. Se libertasse, não teria pecado, irmão. O que liberta é a verdade, é a palavra. É a água da palavra. É o lavar regenerador do Espírito Santo. Então, as pessoas dão lugar ao diabo, bispo, dão lugar ao diabo. Se Paulo, quando Paulo diz, meu irmão, está nas epístolas, a revelação do terceiro céu, imagina se eu vou questionar, se ele está dizendo nem dês lugar ao diabo, quer dizer que mesmo com toda essa realidade espiritual, ainda tem gente dando lugar ao diabo. E por isso que eu disse para vocês, vamos ter que deixar esse ponto para a próxima aula. Não fiquem com pressa, porque se precisarmos de mais uma aula, quantas precisarmos, você sabe, no último livro ficamos aqui 10 aulas, salvo engano, acho que foram 10 aulas, né, para a glória de Deus. Não sei quantas vamos ficar nesse livro, mas fiquem em paz, precisamos agora dar uma, sabe quando você está fazendo aquele bolo, que chega no retoque, aquele momento de montar ele na forma, direitinho, para ele sair bonitinho, tem que untar, não é isso? Vamos untar a nossa forma agora, com esse ponto aqui, veja só, na página 16, quando então ele dá esse alerta para resistir o diabo, está lá em Efésios 4, versículo 27, mas nós lemos do 25 em diante, salvo engano, foi 25? Coloca aí para eu ver, por favor, 25, querido, 25, por isso, olha, lembra, isso aqui é a forma mais capciosa do inimigo agir. O inimigo age tanto com isso que tem gente que até que diz que tem mentirinha santa. Alguém já ouviu falar assim? Não, isso é uma mentirinha santa. Não, isso é uma meia-verdade. É uma meia-verdade, irmão. Meu irmão, meia-verdade é uma mentira inteira. Então, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Eu não vou me ater muito nesses comentários, porque você deve assistir a aula anterior, já ela vai estar postada, assim que tiver, você que está, se você ainda não segue o canal de missões oficial, Missões Cristo Vive oficial no YouTube, você deve entrar lá e seguir, clica no sininho para você ser notificado, tá bem? E assim que entrar essa primeira aula, você vai ser notificado, você vai ver que nós fizemos muitos comentários sobre isso, hoje eu não vou fazer tantos, que nós temos que avançar aqui, mas tem que deixar a mentira. Mentira é uma coisa realmente, é uma arma do inimigo, sabe, sorrateira. Então ele diz, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O 26, irai-vos. A gente se engana aqui. Sabe que tem gente que por causa desse versículo, pega a ira para si e vive irada. Eu conheço gente na obra de Deus que vive irada, são pessoas iradíssimas, não pisa no meu calo. Irar-se, sim. Vingar-se, não. Mas por causa dessa possibilidade de ficar irado, a pessoa para na ira. A ira, ela tem que servir aquele princípio de ira, aquela coisa que inicialmente, sabe, desponta em cada um de nós, ela tem que servir para outra coisa. Então, fixe essa imagem. Irar-se, sim. Vingar-se, não. Quando é que a ira torna-se uma vingança, bispo? Se alguém nos provoca a ira, quando é que nós, filhos de Deus, temos direito a ficarmos irados? Quando alguma situação que venha contra nós, seja por
coisas ou pessoas contradizem a bênção de Deus na nossa vida ou impedem a glória de Deus, isso vai nos causar ira. Nós podemos ficar irados, sabe? Qualquer coisa que venha para te causar mal vai te provocar ira, é um sentimento inicial. Só que esta ira, ela tem que só servir para despertar em você alguma coisa que nós vamos ler agora em Romanos 12, Joás, 19. Romanos capítulo 12, versículo 19. Pode ficar irado, você só não pode fazer justiça com as próprias mãos. É interessante porque no nosso direito, estudei 10 anos de direito para poder falar isso aqui para você, só para você ter uma ideia, até no direito, no nosso direito, que é um direito que é baseado no direito romano, que o direito romano é todo baseado na Bíblia, desde os mandamentos, dos 10 mandamentos, ele também não apoia, por exemplo, a chamada justiça com as próprias mãos, não é verdade? Se uma pessoa é ofendida pela outra, ela tem que procurar a justiça, apesar da justiça dos homens ser tão falha, não é verdade? Mas, por exemplo, se uma pessoa te dá um soco, ela praticou um ato imputável, ele é imputável, porque ele está lá no artigo 129, que você não pode agredir, é o artigo que pune alguém por agressão. Mas se você revidar o soco, ela se torna uma agressão mútua, você já fez justiça com as próprias mãos, aquele primeiro ato dele se torna inimputável. Sabe por quê? Porque você já puniu a pessoa, você também deu um soco na pessoa. Então não adianta se você devolve o soco, depois ir lá dizer, o camarada me deu um soco primeiro. Não interessa, deu primeiro, mas você também deu. Entende? Então você já puniu. É isso que nós cristãos muitas vezes fazemos, que é punir o outro, que é procurar a justiça. Eu conversava com uma pessoa agora, recente, eu falei, minha amada, mas você não é juíza. Não, porque eu vi uma coisa que pareceu isso, eu fiquei pensando, onde eu coloco? Eu coloco no grupo da igreja, eu coloco naquele grupo, eu coloco aqui mesmo no comentário do site. Ouviu uma coisa, alguém no altar dizer uma coisa que ela se achou ofendida. O espírito ninguém ofende, estava na carne. E a carne gerou, inflamou, e essa pessoa queria publicar isso, tornar público, fazer justiça com as próprias mãos. E olha que a justiça dela estava errada. E o homem geralmente erra com a sua justiça própria. Meu Deus! Bispo, desculpe. Você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. E crescer é coisa séria. Julgue menos. E ame mais. Porque senão você vai ser um vingativo, vai só querer vingar. E aí está dizendo, não, Romanos 12, bispo se inventou, está aí. Está ou não está, Marlizinha? Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Então, a ira que nós começamos a sentir, que é lógico, alguém está nos fazendo mal, a gente sente a carne, só que imediatamente, o que nós temos que fazer? Mas dai lugar à ira. Tem uma outra ira, que aí esta ira dos originais é a vingança de Deus. Sabe? O que a ira vai provocar, a ira é o quê? A ira é da etimologia, é um incontentamento. Ira é um sentimento de injustiça. Ok? É algo contrário ao bem, ao bom para você. Ele causa isso em você. Quando isso é provocado, Jânio, o que você faz? Você não pode dar à tua ira a resposta da vingança. Você tem que dar a ela lugar à ira. O único que pode desenvolver a vingança, desempenhar a vingança. É o que está escrito em Romanos 12, 19. Ele disse, dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Irmãos amados, quer dizer que quando você não continua na ira, querendo se vingar, você está dando lugar para que Deus promulgue e materialize a vingança que precisa ser desferida contra aquela pessoa, local ou situação. Não é a palavra que está explicando a palavra?
Nosso apóstolo sempre disse, está na Bíblia, eu creio. Olha, Calvino nas suas Institutas disse lá, as Escrituras explicam as Escrituras. Martinho Lutero disse, qualquer coisa, ainda que faça chover milagres, se não estiver alinhado à Bíblia Sagrada, eu não acredito, como sendo de Deus. Mas aqui está na palavra, ou não está? Bispo, mas ainda precisava um pouquinho mais, eu queria mais um pouco ainda de palavra. Então vamos lá em Hebreus 12, 14 a 15. Olha a nossa obrigação aí, porque, irmão, é assim que nós resistimos o diabo. Seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, mesmo que a pessoa me provocou ira, eu não vou fazer o mal, não vou me vingar. Eu sou um pacificador. Eu vou tentar arrumar um jeito, eu vou sempre procurar arrumar um jeito de reabilitar e de restabelecer. Às vezes se torna impossível. Se torna impossível, então agora está bem, tá? Não quer? Então toma. Não, irmãos. Então não é com o crente pode vir quente que eu estou fervendo. Não, pode dizer, pode vir crente que eu estou crescendo. Porque tem gente que é tão crente, que é crente até no diabo. Tiago diz isso. Tiago diz que até os demônios creem, eles só não temem a Deus, né? Então, irmãos, seguiu a paz com todos. Se não segue a paz, não avança na santificação. E você sabe que a salvação nos leva para o céu, mas a santificação traz o céu aqui para a terra. Foi Billy Graham que disse isso. Entendeu? Aí vai a santificação, é um desenvolvimento dessa paz. você quiser, depois acessando o canal de missões, você vai assistir toda a série, né, do último livro, do qual nós paramos naquela bem-aventurança dos pacificadores. Diga para o irmão, eu sou um pacificador. Alerte ele, diga, olha, você é um pacificador, você é uma pacificadora. Porque ele diz, ninguém verá o Senhor, quer dizer, não vê, ninguém, ele diz, ninguém. Por que ninguém? Esse é o agiasmos. Ninguém verá o Senhor, nem você vai ver o Senhor na sua vida, e nem o próximo vai ver que o Senhor está na sua vida. Ou seja, fica todo mundo, às vezes, até aqui na nossa igreja, dizendo, Cristo vive, Cristo, você me viu dizer isso na minha saudação breve, para a glória de Deus, foi maravilhoso, né, na nossa convenção, mas você me viu dizer isso. Às vezes lugares que tem lá o nome, Igreja Cristo Vive, só porque está na Bíblia, Gálatas 2:20, mas não processam e não mostram que Cristo de fato vive em cada um. Então ninguém vê Cristo, como é que o mundo vai acreditar que Cristo vive se ele não conseguir ver Cristo em cada um de nós? Aí ele, buscou a paz, seguiu a santificação, agora vamos no 15. Atentando, olha, atenção, atentando diligentemente. Você sabe o que é um diligente? Essa palavra do grego, ela é de diligente, é o esforçado, dedicado e fiel. Esforçando diligentemente, atentando, com esforço, com dedicação, com fidelidade à palavra de Deus. Porque ninguém seja faltoso. Olha o que acontece, hein? Quando a pessoa vai se vingar, deixa a ira crescer, vira o quê? Raiz de amargura. Nem haja alguma raiz de que separa da graça de Deus e gera o quê? Raiz de amargura. Que brotando, olha, uma semente venenosa, germina, brotando, vos perturbe e por meio delas muitos sejam contaminados. Então, meu irmão, é uma erva daninha no meio da obra de Deus. E perturba e contamina os outros. Então, o Efésios 4:27 fecha dizendo, nem deis lugar ao diabo. O apóstolo depois aqui na página 16, ele diz,
Ora, isso quer dizer que o diabo só age na vida daqueles que lhe dão lugar. Alguém então pergunta, dar lugar ao diabo é ser possuído por demônios? Ele responde aquilo que eu já disse, não, está destruído. Tem gente que fica dizendo, tudo demônio, 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 atenção. Pare de colocar a culpa no demônio e faça o dever de casa. Cresça na graça e no conhecimento, e você vai ver se o demônio vai ter lugar. O demônio age por situações e circunstâncias, mas ele não pode mais entrar na vida de ninguém, não, irmãos. Isso é uma mentira, isso aí é teatrinho que você vê por aí. Há um sugestionamento, mas essa força de entrar... Tem os dele, nos dele, ok, liberdade, mas os que são de Deus, os que receberam a Cristo, os que servem a Deus, no máximo, uma situação emocional, é por ir ver coisas. E aí vai dizer, é o diabo. Não é o diabo, é um problema na mente. Precisa ser tratado. 1 João 2,14 diz, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Quer dizer, nós temos essa verdade ou não temos? Temos, agora tem que ficar firmado nela. Eu faria uma remissão aí com João 15,7. João 15,7 é um texto que eu cito muitas vezes, irmão, está na minha mente, no meu coração. Olha aqui, se permanecerdes em mim, olha que autoridade, irmãos, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Às vezes eu brinco, né? Brinco com algumas situações, eu digo, ainda bem que Deus não ouve qualquer oração. Brincadeira que a gente faz de bastidores, não vou dizer agora que minha esposa não vai gostar, que ela vai estar aqui, negócio de sogra. Sogra, não, Deus só criou Adão e Eva, não criou sogra, né? Deixa, ela já me olhou aqui, estranho. E você fala, tem oração que Deus não ouve, né? Já sabe o que eu estou dizendo. Estou brincando, gente, brincadeira. Afinal, eu já fiz 60 anos, posso dizer algumas coisas. O apóstolo pode dizer mais, que vai fazer 70, né? Vai fazer 70 anos nosso apóstolo. Eu estava lembrando que há 10 anos eu brinquei com ele, lembra? Quando eu disse, nosso apóstolo agora é um sexagenário, eu brinquei na nossa convenção, agora eu sou um sexagenário. Veja, o tempo passou, né, irmãos? O tempo passa rápido e nós voamos. Então eu já estou podendo dizer, não posso dizer tanto quanto ele que já está com 70, mas algumas coisas já posso, né? Então brincar de sogra já posso. Tem várias sogras aqui que eu amo, inclusive eu amo muito as sogras dos outros. Difícil é amar a minha, né? Mas eu amo, porque amar é não odiar. Deixa para lá que a minha esposa já baixou a cabeça. Vamos para lá. Senhor, libera perdão nessa vida, né, Juju? Juju já está séria ali, já cruzou o braço, que ela também é sogra. Quanta sogra me olhando, Sanoval, o bispo aqui, não pode brincar com sogra não, que as irmãs me pegam ali lá fora, ali, ó. A Heloísa também disse que não vai mais nem fazer pastelzinho para mim. Há muito tempo, Heloísa, você não traz um pastelzinho. Ana Tessa disse, agora mesmo que eu não trago aquele tapeué, estava até preparando já, né, Ana Tessa? Deixa, então esquece esse negócio de sogra. Mas feliz era Adão que não tinha sogra nem caminhão, né? Jesus, ainda conta uma piada dessa de para-choque de caminhão, não pode. Irmãos, é que a coisa vai ficando dura, né? Vai ficando pesada. Mas tem oração mesmo que Deus não responde não, irmãos. São orações da carne, são pedidos da carne. Agora, está em Cristo, as palavras estão em nós. Que quando a gente abrir a boca para orar ou para pedir alguma coisa, a gente vai pedir em linha com o quê? Com Deus e com a sua palavra. É lógico que vai acontecer, que vai ser feito. Você está entendendo então? Agora, se a pessoa fica preso à ira, fica preso à vingança, quer agir, faz justiça com as próprias mãos, ou justiça com a própria carne, daqui para frente, tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser crente, a sua carne não vale nada, nada. Meu irmão, está muito claro isso ou não está? Lógico. Agora, se a pessoa não cresce, vai querer exercer autoridade de qualquer jeito, na carne, vive agitadinho para lá e para cá, não, que eu vou fazer a obra, eu vou fazer a obra, eu vou fazer a obra. Você não tem que fazer obra nenhuma, você tem que andar
nas boas obras preparadas de antemão em Cristo Jesus, desde antes da fundação do mundo, para que andássemos nelas. São as boas obras da fé. Está lá em Efésios 2, versículo 10. Efésios 2, versículo 10, somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Revista atualizada, João Ferreira de Almeida, não precisa colocar não, Joás querido. Textos que os cristãos da graça de Deus precisariam decorar. 1 Coríntios 9, 27, 1 Coríntios 9, 27, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Mas as pessoas andam distraídas, não resistem, não tem, sabe o que acontece? Não resistem ao diabo, não oferecem resistência ao diabo. É uma armadura falsa. Tem gente que coloca até a armadura do inimigo. Davi, quando precisou vencer Golias, o rei Saul falou, leva lá, vai, tudo bem, você é pequenininho, mas vai com a minha armadura. Ele não aguentava nem carregar. Nós não estamos preparados para carregar a armadura do mundo, irmãos. Ele disse, não, eu vou com as minhas 5 pedrinhas aqui do ribeiro d'água, e uma só, pedrinhas lisas, pedrinhas sem defeitos, a minha armadura é a de Deus. Não consegue, quer resistir o diabo com as armas do mundo, com o formato do mundo, com as mentiras do diabo, com uma armadura falsa, uma armadura que não vai proteger. Efésios 6, do 10 ao 18, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes, quer dizer que tem ciladas, contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é uma coisa visível, não é uma armadura desse mundo, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo. Algumas versões diz deste século, desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha o 13. Portanto, Paulo dá esse alerta, ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Toda. Para quê? O que a armadura de Deus faz? Ele diz, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, fiquem derrotados. Continuem a vida toda em sofrimento. Você vê que tem cristão aí que vive de sofrimento em sofrimento. Tem cristão que só anda no vale. Ele diz, não, mas é no vale que eu cresço. E vai cada vez mais no vale. Você nunca vê a pessoa sair do vale. É no vale que eu cresço. Só vive nas aflições, está preso nas aflições, ou preso às aflições. Não, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Ok, ele disse, passai por aflições. Nós temos que passar pela aparente derrota, glorificando a Deus pela vitória que a gente já está vendo lá na frente, e tem que chegar ao topo, todos os dias. Todos os dias vão se levantar contra você um urso, um leão e um gigante, pelo menos. São as tentativas do diabo. E se você não mata um leão, um urso e um gigante por dia, sabe o que acontece? Eles vão se acumulando. Tem crente aí cercado por gigantes, por leões, por ursos, e dizendo, mas é no vale que eu cresço. E o urso pega aqui, dá uma chacoalhada para lá, e ele não assiste sequer a uma escola de capacitação e crescimento espiritual. E é Tiago que fala disso. Tiago capítulo 4, versículo 7. Ele diz, sujeitando-vos, portanto, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então, você se sujeita a Deus e resiste o diabo. Tem muita gente que até se sujeita a Deus, mas não resiste o diabo, porque senão permanece, não continua. Volta lá na armadura para a gente continuar do versículo que a gente parou hoje, foi versículo 14, né? Aí, o 14, estáis, pois, firmes. Entende? Firmes. Tiago disse, resistir. É quando você fica firme, porque às vezes você diz assim, puxa, mas aquele irmãozinho, e sabe que tem gente que vai atrás? Tem gente que vai atrás.
Não, porque o irmão saiu da igreja. Irmão, não vá atrás, irmão, não vá atrás. Com o diabo foi assim, ele arrastou um terço. Não siga derrotados. Atenção, não siga derrotados. Fique firme. Ele disse, estáis, pois, firmes. Quer dizer que quando você está firme, o que acontece? Cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Aí ele mostra como essa armadura é montada. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar. O diabo não vem aqui, nem entra em nenhum de nós, mas ele manda, flechas incandescentes, olha aí, todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando o tempo todo no Espírito. E para isto, vigiando, permanecendo com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, esta autoridade, você viu aqui, que passa por uma armadura perfeita. Não é a nossa aula de hoje, eu poderia ficar aqui horas e horas, dissecando essa armadura. Não é hoje o nosso caso, mas você já teve aqui um en passant de como essa armadura é poderosa, como ela funciona. E isso está dentro desse versículo de Tiago 4:7, que é sujeitar a Deus e resistir o diabo. E quando você tem todo esse contexto, o que acontece? O diabo não fica mantendo você no vale. O diabo não fica perpetuando na sua vida as aflições, das quais este mundo só tem para lhe oferecer, não tem outra coisa. A sua carne é sensível e tendenciosa a segui-las, mas no Espírito você é mais do que vencedor, você é forte, você tem uma autoridade, que é a própria autoridade de Deus na tua vida, que é uma autoridade conferida por esta palavra, que tem mais de 7.000 promessas. Não ficou velha. Tem uns exemplos até, as epístolas. Depois das epístolas, tem os livros que contam novamente as histórias e o Apocalipse, mas as 14 epístolas explicam a Bíblia Sagrada. As 14 epístolas mostram que a Bíblia é de Gênesis a Apocalipse, a graça em desenvolvimento. Aqui não tem nada velho nem novo. Não é velho e novo testamento. Diga a Bíblia, não é velho e novo testamento. É a graça em desenvolvimento. Vamos colocar música nisso aí, hein, Joel? Olha... A Bíblia não é Velho nem Novo Testamento, a Bíblia é a graça em desenvolvimento. Então, irar-se pode, vingar-se não. Tem que dar lugar à ira. E tudo isso é como? Vivendo todas essas verdades, resistindo o diabo, ele vai fugir de nós, irmãos, porque nós somos fortalecidos. Cada luta que vem, irmãos, tem um ditado até popular que diz assim, o que não nos mata, nos faz mais forte. O que não nos mata, nos faz mais forte. Quem não mata, engorda, né? Você sabe que teve um homicídio numa cidade e ninguém sabia, porque eram gêmeos. Ninguém sabia quem matou. Gêmeos, irmãos, e alguém viu, olha, estava lá, ele falou, mas e agora? O irmão falava, não, foi o outro, dizia, foi o outro. Então, como é que o juiz podia saber quem era o culpado? Falou, prende os dois. Prendeu os dois, deixou um mês na prisão e deu comida para os dois. Comida. Quando chegou no final do mês, olhou e falou assim, solta o gordinho. Porque quem não mata, engorda. Meu Deus do céu, como o bispo você... Pensa que eu só conheço Bíblia, eu conheço piada também, irmão. Eu podia estar lá concorrendo com a Ana Maria Braga, lá na Globo, ser o Daniel Cavalcante, não tem um Tom Cavalcante, seria o Dan Cavalcante. Piadas eu sei, de sogra então, nem me fale que aí minha esposa vai brigar comigo e ela é forte. Irar-se sim, irmão. Vingar-se não. E é dessa forma, seguindo esses parâmetros, que nós somos o quê? Fortalecidos. Porque ainda tem aqui um conteúdo do livro que nós vamos dissecar para concluir, na próxima aula, esse primeiro tópico. E vamos fechar com esse versículo, Efésios capítulo 6, versículos 10 e 13. Novamente, olha.
quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quer dizer, nós somos fortalecidos. Olha aqui, revestivos de toda a armadura. Nós fomos lá do 10, nós estamos voltando ali ao início. Como é que funciona isso? Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vamos de novo. Porque a nossa luta não é contra a carne. Isso eu quero que fique latente na sua vida, na sua mente espiritual, inteligência espiritual, irmãos. Situações vão acontecer essa semana ainda e você vai ver. Você vai ver que não falha. Quando vir, você vai pensar, peraí, eu sou um pacificador, peraí, também eu estou irado, mas Senhor, coloco perante ti. Coloco perante ti. E o versículo 13 diz, tomai a armadura de Deus, porque nós vamos resistir do mal, e vamos vencer, e vamos permanecer, fique com essa palavra, permanecer, inabaláveis, amém? A autoridade do cristão, assim seja, assim disse o Espírito da graça. Olha, não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade, não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Eu sou o bispo Daniel Anecleto, com a minha linda querida esposa, e essa foi a nossa escola de capacitação e crescimento espiritual. Que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo, Paizinho amado, se manifestem, não só hoje, mas para sempre, na vida daqueles que vão permanecer firmes, inabaláveis, e assim resistirão o diabo, e ele fugirá de cada um. E o povo firme, inabalável, os sábios da graça de Deus, digam amém, amém e amém. Desperta!